Tema 1G2. Transformação de coordenadas, primeira parte. Dadas as forças em notação cartesiana, F1 igual a 430 I, 720 J, gramas-força, F2, F3 e F4, represente-as graficamente em um plano cartesiano e determine o módulo da força 1 e a orientação da força 1. Então, vou colocar aqui um eixo X, um eixo vertical Y, lembrando que o eixo X está na orientação 0 graus e o eixo Y na orientação 90 graus. Isto porque tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical da força 1 são positivas. Então, o I e o J da força 1 são positivos. Então, eu foquei o meu gráfico no primeiro quadrante. O segundo, terceiro e quarto quadrantes vão ter um tamanho eu não vou usar, então eles praticamente foram ignorados nesse gráfico. Então, pergunta A, o módulo da força 1. A equação que eu vou usar, a força 1 ao quadrado vai ser a força 1x ao quadrado mais a força 1y ao quadrado. Ou seja, o módulo da força 1 é a projeção horizontal ao quadrado mais a projeção vertical ao quadrado. Então, a minha projeção horizontal, ela está representada ali numa escala já, é de 430 gramas-força elevado ao quadrado. A projeção vertical é maior, é um pouco quase o dobro do tamanho, então já no gráfico em escala colocada, é de 720 gramas-força. Então, para fazer as contas, agora 430 ao quadrado, 184.900 mais 720 ao quadrado, 518.400. Então, somando esses dois valores, 184.900 mais 518.400, eu vou ter 703.300. Então, a força 1 é a raiz quadrada deste valor aqui. Então, a força 1 é de 838 gramas-força. Para entender onde é que está, fez uma linha vertical agora pela extremidade da projeção horizontal, outra pela extremidade da projeção vertical, e o vetor que eu acabei de calcular, os 838 gramas-força, seriam representados por esta linha vermelha, que é a resultante. Então, a minha força 1 vou apresentar com 3 algarismos, 838 gramas-força. Pergunta B, calcular a orientação do ângulo. Então, a equação que eu uso, tangente do ângulo igual a força 1y sobre força 1x. A força 1y é essa daqui. Ela vai ser o cateto oposto, porque ela está na parte de cima da definição de tangente. E a força 1x, que é a parte horizontal, vai ser o cateto adjacente. Então, o ângulo que eu estou descobrindo para o qual o fy é cateto oposto e o fx é cateto adjacente, é este ângulo que apareceu agora, entre o eixo x e a resultante, o vetor da força F1. Então, fazendo as contas, eu vou ter 720 dividido por 430. 430 vai dar 1,67442. Então, a tangente do meu ângulo 1 é 1,67442. Então, segundo a função tangente, o meu ângulo θ1 é de 59,153 graus. O que eu quero saber é a orientação. A orientação é o ângulo entre o eixo x e o vetor.
Neste caso, o gráfico me mostra que o θ1 e a orientação são iguais, portanto, a resposta para a minha pergunta, a orientação da força 1 é 59,2 graus. Tema 1G2, transformação de coordenadas, parte 2. Dadas as forças em notação cartesiana. Força 1, a força 2, que é de menos 790 e 410 J gramas-forças, depois a força 3, a força 4. Represente-as graficamente em um plano cartesiano e determine o módulo da força 2 e a orientação da força 2. Então, para fazer o item C desse exercício, vamos começar colocando então os eixos perpendiculares para poder representar as forças. O eixo X começa na direção 180 graus e o eixo Y representando a direção 90 graus. Isto porque a força 2 é uma força do segundo quadrante. A projeção horizontal é negativa e a projeção vertical é positiva. Então, essa é característica de forças que estão no segundo quadrante. Por isso, o meu gráfico, eu destaquei o espaço do segundo quadrante, porque é nesse que eu vou trabalhar e representar as minhas forças. A equação para calcular o módulo é força 2 ao quadrado igual a força 2x ao quadrado mais força 2y ao quadrado. Ou seja, o módulo da força 2 ao quadrado é igual à sua projeção horizontal ao quadrado mais a sua projeção vertical ao quadrado. A projeção horizontal de menos 190 vai ser representada por uma reta de 17,8 centímetros no meu gráfico. Então, primeiro passo tem 790 elevado ao quadrado. A projeção vertical no meu gráfico vai ser representada por uma reta de 8,2 centímetros. Então, eu estou usando uma escala em que 1 centímetro representa uma força de 50 gramas-força. Agora eu vou desenvolver. Tá? 410 ao quadrado. Então, a força 2 vai ser a raiz de 790 ao quadrado. 790 ao quadrado, 624.100 mais 410 ao quadrado. O que eu fiz? 410 ao quadrado, 168.100. Então, somando os dois números, mais 624.100, a força 2 ao quadrado vai ser igual à raiz de 792.200. Então, vamos lá, raiz de 792.000, 890,06 é o valor da força 2. Então, agora descobri o resultado, qual é o módulo da força 2. No meu gráfico, faço uma linha horizontal na extremidade da projeção vertical e uma linha vertical na extremidade da projeção horizontal. Onde essas duas linhas pontilhadas se cruzam, vai terminar o módulo da força 2. Então, agora tem ali, poderia fazer com a régua a medida dessa seta vermelha e dividir pela escala, multiplicar pela escala, então eu também teria por gráfico o valor da força 2. Tá? Então, com 3 algarismos, o módulo da força 2 é de 890 gramas-força. Agora, a pergunta D, a orientação da força 2. Então, primeira equação que eu vou usar, tangente do ângulo θ2, então esse é o ângulo entre o eixo X e a força 2. O F2y, a projeção vertical, é cateto oposto, e a força 2x, a projeção horizontal, é o cateto adjacente. Então, o ângulo que eu vou estar calculando com esta equação é esse ângulo entre a direção 180 graus e o vetor da força F2. Então, as contas vão ser 410 dividido por 790, 410 divide por 790, 0,51899.
Então, esse é o valor da tangente, portanto, o ângulo é tangente 27,42 graus. Então, o 27,42 graus é aquele ângulo que eu acabei de representar no gráfico. Mas este ângulo de 27,42, 43 graus não é a orientação. Este é o ângulo entre a direção 180 graus e o vetor. O que eu preciso saber é a orientação, isto é, o ângulo entre a direção 0 graus, que é o eixo x, e o vetor. Portanto, o meu ângulo de orientação vai ser 180 menos o θ2, porque pelo gráfico eu posso ver que ainda faltam 27,429 graus para que o vetor chegue, se ele continuasse aumentando o φ2, para que o vetor chegasse nos 180 graus. Então, a resposta do ângulo vai ser, na verdade, 180 menos 27,429. Então, a orientação do vetor é de 152,571 graus, ou seja, em valores arredondados, a orientação é de 153. Tema 1G2, parte 3. Dada a força em notação cartesiana, F3 igual a menos 420I menos 820J gramas-força, represente-a graficamente em um plano cartesiano e determine o módulo da força 3, a orientação da força 3. Então, para o item E, nós vamos começar representando o plano cartesiano. Observem que agora eu representei o cruzamento dos eixos no canto superior e direito, dando um grande espaço para o terceiro quadrante, porque a força 3 é uma força do terceiro quadrante. Sei que ela é do terceiro quadrante porque a sua projeção horizontal é menos 420, é negativa, e a sua projeção vertical também é negativa, é menos 820. Então, para calcular um módulo, eu vou usar a fórmula módulo da força 3 vai ser projeção horizontal da força 3 ao quadrado mais projeção horizontal da força vertical da força 3 ao quadrado. A projeção horizontal é menos 420, então foi representado por uma reta de 8,4 centímetros. Tá? Então, vou colocar na equação. A projeção vertical da força 3, menos 820, vai ser representada por uma reta vertical para baixo de 16,4 centímetros. Então, colocar na fórmula 820. Então, o módulo da força 3 vai ser a raiz de 420 ao quadrado, 176.400, mais 820 ao quadrado, 672.400. Somando os dois valores, então, mais 176.400, vou ter 848.800. Então, o módulo da força 3 é a raiz de 848.800. Então, tirando a raiz, 921,303 ou 921,30 gramas-força é o módulo da força 3. Para visualizar, eu vou fazer uma linha pontilhada horizontal na extremidade da projeção vertical, uma linha pontilhada vertical na extremidade da projeção horizontal, e aí eu encontro a resultante. Então, essa linha vermelha representa a resultante, que posso dizer que é de 921 gramas-força, arredondado então para 3 algarismos significativos. No item F, eu tenho que calcular a orientação. Então, eu vou usar a fórmula. Tangente do ângulo 3 é igual a módulo da projeção vertical, dividido pelo módulo da projeção horizontal. Então, se a projeção vertical é o cateto oposto na tangente, então o ângulo que eu vou estar calculando é esse ângulo θ
3 entre a direção 180 graus e o vetor. Então, para calcular ele, o que eu vou fazer? 820 dividido por 420. 820 divide por 420, então dá o resultado de 1,95238. Mas eu quero o ângulo, então, segundo a função tangente, o ângulo θ3 é de 62,879 graus. Mas a orientação da força 3 tem que ser medida com a direção de 0 graus, com o eixo x, a parte positiva do eixo x. Então, é todo esse ângulo grande que aparece ali agora na figura. Então, para calcular a orientação 3, eu tenho que fazer 180 graus mais o θ3 que eu acabei de calcular. Então, 62,878 mais 180, e aí eu tenho a orientação da força 3 de 242,9, ou seja, 200. Tema 1G2, transformação de coordenadas, parte 4. Dada a força em notação cartesiana, F4 igual a 560I menos 500J grama-força, represente graficamente um plano cartesiano e determine o módulo da força 4, a orientação da força 4. Então, para resolver esse exercício, nós vamos representar o plano cartesiano destacando o quarto quadrante entre 270 graus e 360 graus. Por quê? A projeção horizontal é positiva e a projeção vertical negativa. Então, é isto que caracteriza ser uma força do quarto quadrante, projeção horizontal positiva e projeção vertical negativa. Então, na letra G, a equação que eu vou usar é Pitágoras. O módulo da resultante da força 4 ao quadrado vai ser sua projeção horizontal ao quadrado mais a sua projeção vertical ao quadrado. A projeção horizontal, 560 newtons, então eu vou representar no gráfico com uma reta de 11,2 centímetros, tá? Dividir por 50, porque essa é a minha escala. E colocar na equação, então, 560, que é a projeção horizontal, já elevado ao quadrado. A projeção vertical, 500 gramas força, vou representar por uma reta de 10 centímetros, porque eu dividi 500 por 50. Então, está ali as duas projeções representadas. E colocar no gráfico, na equação, 500 ao quadrado. Assim, tenho que o módulo da força 4 vai ser a raiz de 560 elevado ao quadrado, 313.600 mais 500 ao quadrado, 250.000. Somando, então, mais 313.600, o módulo da força 4 vai ser igual a raiz de 563.600. Então, raiz igual, ou seja, o módulo da força 4 vai ser de 750,73 gramas-força. Para visualizar esta força 4 no gráfico, eu vou fazer uma linha pontilhada vertical na extremidade da projeção horizontal, uma linha pontilhada horizontal na extremidade da projeção vertical. E onde essas duas linhas pontilhadas se cruzam, eu vou ter, então, a representação da força F4. Tá? Que em valores arredondados será de 751 gramas-força. Para a pergunta H, a orientação da força 4. Primeiro, eu vou calcular, usar a equação tangente de θ4, vai ser projeção vertical da força 4 dividido pela projeção horizontal da força 4. Se eu coloquei a projeção vertical como cateto oposto, o ângulo que eu estou calculando é o ângulo entre a direção 360 graus e o vetor. Então, eu vou descobrir, na verdade, quantos graus faltam para que a orientação seja 360 graus. Então, a conta que eu tenho que fazer, 500 dividido por 560,
igual 0,892857. Então, para descobrir o ângulo, segundo a função tangente, o ângulo θ4 é de 41,760 graus. Mas o θ4 não é a orientação. A orientação é este ângulo entre o eixo x, medido em sentido anti-horário, até o vetor. Então, um ângulo com mais de 270 graus. Para descobrir este ângulo φ4 de orientação 4, eu tenho que fazer 360 menos o θ4. Então, esse ângulo aqui é negativo, mais 360, e eu tenho a orientação de 318,2397.